Imagine uma mulher que não precisava de passaporte para viajar, que aprendeu a consertar motores durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a primeira monarca a ter sua coroação transmitida pela televisão, e que décadas depois apareceria ao lado de James Bond e do Paddington em aparições que quebraram a internet. Agora pense nisso. Essa mesma mulher reinou por 70 anos, sob 15 primeiros ministros. Atravessou impérios, guerras frias, a chegada da internet, smartphones e redes sociais, sem perder a compostura, a relevância, nem o brilho da coroa. Esta é a história de Elizabeth II. Não apenas uma rainha, mas a personificação viva de como tradição e modernidade podem virar uma marca global. Tudo começa em 1953, quando o Reino Unido e o mundo param para assistir a um evento que redefiniria a monarquia: a coroação de Elizabeth II. Pela primeira vez, milhões acompanham ao vivo, em suas salas, um ritual milenar que até então pertencia aos salões da Abadia de Westminster. Ali, diante de câmeras ainda raras e de uma plateia planetária, a monarquia britânica descobriu seu palco definitivo: a tela. A cerimônia com o orbe e o cetro, a coroa de São Eduardo e a unção sagrada protegida por um biombo transformou-se em uma aula de branding involuntário. Códigos visuais poderosos, simbolismo impecável, narrativa clara, tradição, continuidade, grandeza. Elizabeth apareceu ao mundo como rainha e a monarquia como espetáculo. Mas não se engane, não era só pompa. Elizabeth entendeu que imagem sem propósito é apenas ornamento. A partir dali, cada aparição, cada ritual, cada gesto seria um tijolo na construção de uma marca de estabilidade num planeta em ebulição. Pense no Trooping the Colour, no brilho das joias da coroa nas guardas com seus casacos vermelhos e bearskins, diante do Palácio de Buckingham, no estandarte real tremulando quando a soberana está presente no brasão, com o leão e o unicórnio. Esses não são apenas símbolos antigos, são logotipos da tradição britânica, desenhados ao longo de séculos, que Elizabeth II soube reposicionar para o século XX e XXI. E como toda grande marca, havia um selo de qualidade: os Royal Warrants, by appointment to Her Majesty the Queen, carimbando desde molhos a aspiradores de pó, associando o cotidiano ao prestígio. Enquanto o mundo mudava a passos largos, a rainha movia-se com discrição, mas nunca ficava para trás. Durante a Segunda Guerra, ainda princesa, alistou-se no serviço territorial auxiliar e aprendeu mecânica e direção de caminhões. Algo impensável para uma herdeira do trono, transformando-se na primeira mulher da família real a servir em tempo integral nas Forças Armadas. Anos depois, tornou-se também uma monarca tecnológica. Em 1957, fez seu primeiro discurso de Natal televisionado. Em 1976, enviou um dos primeiros e-mails do mundo quando a grande maioria de nós nem imaginava o que era a internet. Em 2014, tuitou de uma conta oficial num evento de ciência. E em 2019, fez sua primeira postagem no Instagram, conectando-se a novas gerações sem perder a formalidade que a definia. A viagem foi uma constante e um instrumento de soft power. Em 1953-54, a grande turnê pelo Commonwealth a levou ao redor do globo, consolidando sua imagem como chefe da Comunidade de Nações, uma rede que ela preservou com paciência diplomática por 7 décadas. Em 1965, sua visita de Estado à Alemanha Ocidental se tornou um marco de reconciliação 20 anos após o fim da guerra, a primeira de um monarca britânico desde 1913, com multidões nas ruas e uma mensagem clara: o futuro não precisa ser refém do passado. Se você está gostando, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva em nosso canal. Décadas depois, em 2011, foi a República da Irlanda na primeira visita de um soberano britânico desde 1911, pronunciando saudações em gaélico e depositando flores no Jardim da Memória.
Gestos simples, mas de impacto histórico. E, claro, havia a política. Aquela que ela evitava publicamente, mas com a qual dialogava semanalmente. Elizabeth II trabalhou com 15 primeiros ministros, de Winston Churchill a Liz Truss, mantendo o ritual das audiências privadas em que a monarca aconselha, alerta e estimula, sem ultrapassar a linha da neutralidade. Entre eles, uma relação que sempre despertou curiosidade foi com Margaret Thatcher, a primeira mulher a liderar o Reino Unido. Duas figuras fortes, estilos contrastantes. A rainha da continuidade e a primeira-ministra da ruptura. Rumores de tensões existiram, sobre sanções ao apartheid, greves de mineiros ou Commonwealth. Mas o jogo constitucional de Elizabeth era outro. Estabilidade, discrição, unidade. Falar de Elizabeth é falar também de rituais que amarram passado e presente. A abertura do ano parlamentar, com a Imperial State Crown repousando no trono enquanto o discurso da rainha, escrito pelo governo, é lido. Lembrava que, no coração do aparato, a monarca reina, mas não governa. O seu papel era encenar com dignidade a continuidade do Estado. E como todo grande espetáculo, havia temporadas especiais, os jubileus. O de prata, em 1977, transformou ruas em festas. O de ouro, em 2002, celebrou 50 anos sob a sombra da perda recente de sua mãe e de sua irmã, mas reafirmou a resiliência. O de diamante, em 2012, trouxe um majestoso cortejo fluvial no Tâmisa e uma Londres vibrando em plena era digital. E o de platina, em 2022, coroou 70 anos de reinado, com um vídeo inesquecível tomando chá com o ursinho Paddington e o tilintar de uma colher na xícara virando código universal de carinho e humor. É assim que se atualiza uma marca sem traí-la, com humanidade. Curiosidades? Muitas. Elizabeth II amava cavalos e corridas. Em 2013, tornou-se a primeira monarca reinante a vencer a prestigiada Gold Cup de Royal Ascot com sua égua Estimate. Um triunfo esportivo que arrancou um sorriso raro e espontâneo. Ao longo da vida, teve mais de 30 cordes, transformando a raça em sinônimo da família real. Nunca teve passaporte. Eles são emitidos em seu nome. Nem carteira de motorista, embora guiasse pessoalmente pelos campos de Balmoral e Windsor. Em 1993, decidiu voluntariamente começar a pagar imposto de renda e ganhos de capital, num gesto simbólico de modernização. Seu iate, o Royal Yacht Britannia, foi por décadas um embaixador flutuante do país. Um palácio sobre as ondas, até ser aposentado em 1997, com direito a lágrimas discretas ao se despedir de uma era. E, apesar da formalidade, havia humor. A entrada cinematográfica nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, ao lado de Daniel Craig como James Bond, com um salto de paraquedas sobre o estádio, mostrou que a rainha entendia o poder do pop. Assim como entendeu que num mundo cínico, gestos genuínos atravessam gerações. A visita a Grenfell, os encontros com voluntários durante a pandemia, a fala rara em 2020, We Will Meet Again, ecoando a canção de Vera Lynn e oferecendo consolo em meio ao medo. Essa era sua assinatura, sem alardes, mas com precisão. Vamos falar dos símbolos, porque é neles que a monarquia britânica encontra sua força de branding. A coroa de São Eduardo pesada e dourada, usada apenas na coroação, é o ápice do ritual. A Imperial State Crown, cravejada de diamantes e história, brilhou incontáveis vezes na abertura do parlamento. O orbe e o cetro, a ordem da jarreteira com seu lema Honi soit qui mal y pense, o brasão com Dieu et mon droit, o estandarte real que, quando içado, transforma qualquer prédio em palácio. A cerimônia da troca da guarda, os desfiles militares, as carruagens douradas, os sinos de Westminster, tudo é linguagem visual, coreografia calculada. E Elizabeth
era sua principal intérprete. Gestos, roupas em cores vibrantes para ser vista à distância, broches com mensagens sutis, protocolos como semiótica. É disso que se faz uma marca que atravessa séculos. Claro, a história também tem arestas. O período viu debates intensos sobre o papel da monarquia, finanças, privacidade e a relação com a mídia. Elizabeth respondeu com uma combinação de abertura limitada e firmeza. Autorizou, por exemplo, o documentário Royal Family, nos anos 1960. Depois o recolheu das telas por considerar exposição excessiva. Aceitou transmissões ao vivo de eventos antes insondáveis, mas manteve outras portas fechadas. Esse equilíbrio, nem sempre perfeito, era parte do contrato com o público. Mostrar o suficiente para inspirar, reter o bastante para preservar o mistério. No centro desse enredo, uma família, complexa, visível, às vezes controversa. Um guia rápido? O príncipe Philip, seu companheiro por mais de 7 décadas, naval e inquieto. Alma modernizadora que criou o Prêmio Duque de Edimburgo e simplificou rotinas palacianas. Os 4 filhos. Charles, o herdeiro que se tornou o rei, Charles III, defensor de causas ambientais, desde antes de virarem moda. A princesa Anne, incansável no trabalho e equestre de alto nível. Andrew, duque de York, envolvido em controvérsias que abalaram a reputação. E Edward, conde de Wessex, que herdou o título de duque de Edimburgo e assumiu um papel discreto, porém constante. Entre os netos, William, príncipe de Gales, na linha direta de sucessão, e Harry, duque de Sussex, cuja trajetória recente levou a debates globais, além de Beatrice e Eugenie, Zara Tindall e Peter Phillips. Uma teia humana com alegrias, perdas, casamentos reais sintonizados ao redor do mundo e crises que testaram o lema silencioso da rainha. Keep calm and carry on. E é impossível falar de Elizabeth II sem falar do mundo que ela viu transformar-se diante de seus olhos. Da descolonização às integrações europeias e saídas delas, da Guerra Fria à internet, da televisão em preto e branco ao streaming em 4K, ela foi a constante em um painel de mudanças. Enquanto ministros iam e vinham, enquanto modas queimavam em meses, ela ocupava o mesmo posto, com a mesma postura, lembrando que países também precisam de narrativas estáveis. Esse é, talvez, o segredo mais bem guardado do seu efeito Elizabeth. Num tempo de aceleração, ela oferecia ritmo. Num tempo de ruídos, silêncio. Num tempo de volatilidade, rotina. E rotina, quando bem encenada, é poder. Se você chegou até aqui, pode estar se perguntando: como, exatamente, a monarquia virou uma marca global sob Elizabeth II? A resposta está no cruzamento entre símbolo, ritual e adaptação. Símbolo: uma iconografia rica, reconhecível e replicável em todo o planeta. Ritual: eventos que se repetem e criam pertencimento. Coroações, jubileus, desfiles, discursos de Natal. Adaptação: a coragem de usar televisão em 1953, de aceitar câmeras em 1957, de experimentar e-mail em 1976, de brincar com James Bond em 2012, de tomar chá com Paddington em 2022. Nada disso foi acaso. Foi estratégia. Uma estratégia que entendeu que a tradição não é uma âncora, é uma vela. Quando bem posicionada, move o navio. E o legado? Ele respira hoje em cada troca de guarda que faz turistas prenderem a respiração. Em cada selo real que estampa produtos. Em cada criança que reconhece a silhueta de uma coroa. Em cada cerimônia em Windsor. Em cada discurso que ecoa medido quase musical. Respira também nas conversas sobre o futuro da monarquia, sobre transparência, representatividade, relevância, debates saudáveis, que ela própria, de certo modo, incentivou ao abrir portas e janelas antes trancadas. Elizabeth II não foi apenas a monarca mais longeva do Reino Unido, foi sua diretora de marca mais brilhante.
entre protocolo e sorriso, entre capa de veludo e botas cheias de lama em Balmoral, entre o peso de uma coroa antiga e a leveza de um chá com um ursinho de desenho animado. Elizabeth II não apenas reinou, ela encenou com elegância e engenho a história de um país e, ao fazer isso, transformou a tradição britânica em um idioma que o mundo inteiro aprendeu a entender. E quando você ouvir o tilintar de uma colher em uma xícara de chá, talvez se lembre: marcas poderosas não são feitas só de logotipos, são feitas de momentos que viram memória. Foi assim que a rainha Elizabeth II, de coroas a cordes, de e-mails pioneiros a jubileus luminosos, escreveu e assinou seu lugar como um ícone global da estabilidade. E isso, convenhamos, é o tipo de história que a gente não apenas assiste, a gente sente. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva em nosso canal.